Oi, boa tarde. Tem alguém aí? Deixa eu ver se vai dar certo aqui essa conexão. Olá, olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Obrigada pela companhia. Estamos fazendo essa live a 1 hora da tarde. É minha primeira live nesse horário. Essa semana eu fiz umas 8 da manhã. A maior parte delas acontece à noite. E hoje, sabadão, 1 hora, horário que a maior parte das pessoas está almoçando. Eu e a Renata Cortella, que é uma médica integrativa maravilhosa, vamos conversar, né, junto com você. Aliás, o canal aberto para qualquer tipo de pergunta, para a gente tentar explicar um pouquinho, eu não sei até se existe alguma explicação que alimente tantas dúvidas, vamos fazer assim, para esse momento que a gente está vivendo, que estamos comendo mais. Eu, pelo menos, estou comendo mais. Quem estiver comendo mais do que o normal nesses dias, escreve aqui, inclusive, que tipo de alimento, né, que vocês estão mais buscando. Olha a Rê aí, tudo bem, Olá! Isa? Como vão? Tudo bem, Isa? Tudo bem, Rê? Tá Tudo bem. lindo esse cabelo, esse fundo azul, Viu adorei. só? Com essa luz na janela, Não é? Tudo isso é para nós? tudo para vocês. Ah, que linda. Obrigada, Rê. Você já almoçou? Ainda não, ainda Eu não. também não. Vou dizer que eu não estou só com fome assim normal. Existe a fome real e existe talvez uma fome emocional. Quero até falar com você sobre isso. Mas eu gostaria, Rê, antes da gente desembestar aqui a falar, que você se apresentasse, né, para todos que estão aqui nos acompanhando. E, aliás, repito, muito obrigada pela Imagina. sua presença aqui conosco nesse sábado para a gente falar de um assunto sério e que pode ficar ainda mais sério. Sim, com certeza. Um prazer estar aqui com você, Isa, maravilhoso. Eu adorei o tema porque muita gente, estou recebendo muita mensagem, tanto dos pacientes como no Instagram, de como melhorar isso, que tá todo mundo realmente querendo comer muito mais do que precisa, até porque tá bem mais parado em casa. A gente vai conversar sobre isso. E eu sou uma médica que visa a prevenção, né? O bem-estar. Então, eu trabalho com medicina preventiva, vendo a saúde integral do paciente. Então, não só o físico, o metabolismo, vendo a questão das vitaminas e minerais, mas também como a saúde mental, a saúde emocional, porque não tem como a gente segregar, tá tudo aliado. E o que a gente está vivenciando é realmente a prova disso, porque um distúrbio alimentar, ele tem um fundo emocional. E agora está ficando muito mais aflorado, né? Então, no consultório, eu busco sempre com alimentação baseada em plantas, então, o mais vegetal possível, porque a gente já sabe que isso é o mais indicado, especialmente nesse momento, como a gente vai conversar. Então, é sempre um atendimento focado na saúde do paciente e como ele não evoluir para doenças, que as doenças não aparecem, elas são desenvolvidas com as nossas ações do dia a dia, né? Que o alimento pode nos inflamar ou nos curar. E é isso, eu vou ajudando o paciente a modalizar. Mesmo quem já tem doença, a gente vai tratando de uma forma mais natural, em que o paciente é o agente de transformação da vida dele e da saúde dele. Maravilha, Rê. Eu adoro quando você fala, né, que a gente come ou para se nutrir ou para se inflamar. Só que muitas vezes a gente não sabe, né, a diferença do que está nos nutrindo e daquilo que está nos inflamando. Vamos deixar esse assunto já já, tá? Eu Uhum. queria até propor aqui para todos que estão nos acompanhando para contar o que mais eles têm vontade de comer nesses dias com mais tempo em casa. Uhum. Rê, eu não sei você. Aliás, você fez uma publicação outro dia fantástica, né? No primeiro dia dessa semana, você comentou assim: Ah, eu já comi tudo o que eu comprei para comer durante 5 dias. Não 15 lembro se essa era a dias. quantidade, né? Isso. Foi com humor que você me provocou e eu entendi. Eu falei: Nossa, gente, é verdade, né? Estamos Sim. comendo mais. E aí eu fui. E eu, por exemplo, o que eu tenho buscado mais? Chocolate, muito mais Uhum. doce e muito mais sódio. É um negócio doido. Eu adoro chips, sabe, Rê? Ei! Eu sei que você vai fazer aquela cara de credo. Mas o paladar gosta. Adoro chips.
acho que é coisa de infância, sabe? Vocês gostam, gente, de alguma coisa da infância? E aí, a hora que bate aquele desespero, a primeira coisa que eu penso é num chips, sabe? Sim, sim, sim. E como no mercado ainda as pessoas não estão tão loucas que os chips acabem, então eu tô até tranquila em Tá fazendo relação estoque de chips, né? estoque de chips. Eu tô rindo, mas essa é uma situação que me preocupa porque sim, Rê, eu tenho comido mais, tenho sentido mais fome. Ontem à noite, eu deitada na cama, eu pensei, eu falei, nossa, eu tô com fome. Tava com fome de chocolate. Sim, é o Por que doce. que isso acontece, Rê? O que acontece? A postagem foi assim: primeiro dia de quarentena, já comi tudo que eu comprei para os próximos 15 dias. Olha só. Então, isso é um perigo, porque você vai ao mercado, compra para pensar, né? Vou estocar, que existiu esse, né, esse pânico, preciso comprar tudo para estocar, só que tá tudo ali muito disponível para você. E é um perigo. O que acontece? Comer mais é apenas um sintoma de coisas que não estão bem. Então, no geral, no dia a dia, se você está infeliz com o seu trabalho, você trabalha 13 horas por dia, qual vai ser a sua forma rápida e barata e fácil de prazer? Comer. Então, geralmente, a comilança é um sintoma mais comum, mas algumas pessoas compram, algumas pessoas são viciadas em droga, algumas pessoas são viciadas em jogos. Então, assim, cada um tem um sintoma que aflora mais. Em alguns momentos, dependendo da situação que você está vivendo, ele pode ficar mais exuberante ou não. Esse é o momento que a gente está vivendo de muitas incertezas, de muito medo. Então, isso começa realmente a deixar as pessoas mais ansiosas. A gente tem que tomar cuidado para a gente continuar se informando, mas não ficar inundada com tanta informação, com tanto medo. A gente tem que pensar no racional, é sempre trazer para o racional. Mesmo com os pacientes eu falo isso, traga para o racional. O que essa fome está te trazendo? De onde está vindo? A comida está querendo preencher o quê? E nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão confinadas em casa, ou deveriam estar, porque né, isso é uma medida de saúde pública, em casa, tendo que conviver com as pessoas que nem sempre têm uma boa relação, as pessoas que moram com ela, ou tendo que conviver com elas mesmas. Então, o que acontece? É difícil olhar para dentro, reavaliar. A gente perdeu o hábito de fazer isso, não existe mais ócio. Então, a gente passa o dia inteiro fazendo alguma coisa. A qualquer momento de ócio, pega o celular. Agora, as pessoas estão tendo muito mais tempo para isso e começa a dar essa ansiedade. Não posso olhar para dentro. O que é olhar para dentro? É se avaliar, se conhecer, repensar as coisas da vida, ficar um pouquinho quietinha, meditar. Então, existe essa luta mesmo. E aí, quando você tá com tanto tempo e aí, de repente, você se vê no ócio, vou comer, vou cuidar da ansiedade. Agora, não, existem tantas formas de a gente deixar esse tempo produtivo. Toda crise vem para trazer alguma evolução em alguma forma. Né? A gente pode fazer isso, a gente vê isso na história da humanidade. Então não é pra gente ficar torcendo para o negócio acabar e não aproveitar esse tempo de alguma forma. Seja começando alguma leitura, começando meditação, aulas em casa, esporte precisa. As pessoas não podem ficar paradas em casa sem fazer esporte. Por quê? Quando a gente faz esporte, a gente tem liberação de neurotransmissores de bem-estar. Quem também faz essa liberação de neurotransmissores de bem-estar? O açúcar, a gordura, o salgadinho. Só que é muito momentâneo. Então, você come, te dá aquela alegria, aquela energia, depois dá uma certa queda. E isso não é legal, isso inflama. Então, é aquela coisa do alimento te inflamar. Ele te dá no momento uma alegria, mas depois tem uma queda que dá aquela sensação meio de cansaço, de depressão, de tristeza. Aí você vai e come de novo. E aí dá de novo aquela sensação. Você percebe como a gente tem que tomar cuidado para que não fique nisso? Sim, Rê, você é maravilhosa, né? Você falou tantas coisas, né, nesses últimos minutos. Vou até repetir para quem está entrando agora. A gente está conversando com a Renata Cortella, médica integrativa, e que tem um conhecimento fantástico para compartilhar conosco sobre nutrição. Né? E eu chamei a Renata para a gente bater esse papo, porque que nós estamos comendo as emoções, ficando mais tempo em casa e, como você disse, né, sentindo muito mais medo e incerteza, a gente acaba comendo muito. Rê, você disse que comer mais é só um sintoma de que algo não está bem. Exatamente.
quando nós estamos numa situação, vou colocar entre aspas, normal, ou seja, antes do Covid-19, quando eu comia mais, eu já até sabia por que eu estava comendo mais. Né? Só que agora está todo mundo com este medo coletivo. Medo coletivo. Né? Então, se eu preciso ficar mais tempo em casa, isso é fundamental. Não existe outra palavra para substituir, é para nossa segurança. Exato. Se eu preciso ficar mais tempo em casa, como então, Rê, que eu vou controlar, aí aquela palavrinha mágica, autocontrole, né? De repente, se é só uma fominha de um doce, como eu estou tendo, convido mais uma vez para o pessoal a colocar aqui na nossa live o que mais vocês estão com vontade de comer, o que mais vocês estão comendo. Sim. Como é que então eu vou exercer esse autocontrole para não comer essas emoções, essas angústias e essa ansiedade pelo que está por vir? Porque falar é muito fácil, né, Rê? Mas na prática, nossa, é difícil. A gente precisa introduzir algumas estratégias. Então, assim, a primeira coisa é fazer alguma atividade física. Mas dentro de casa? Dentro de casa. Não pode sair? Não pode sair. Atividade física é prescrição. É antidepressivo. É inibidor de vontade de doce. Então, o que a gente vai fazer? Principalmente nesse momento, tem tanta gente liberando aulas gratuitas no YouTube, no Instagram. Você colocar no YouTube aula, sei lá, HIIT. HIIT é aquela modalidade que você faz um monte de atividade física em pouco tempo e faz em casa mesmo. Funcional em casa, se a gente colocar, vai aparecer um monte de aula. Então, a gente tem que separar um dia. Se eu tiver que dizer a primeira ação para alguém fazer, eu falo assim, eu sei que dá preguiça, gente. Principalmente quando a gente não tá fazendo atividade física, dá preguiça de começar. Mas pensa nisso como uma prescrição médica. Então, se você tem condições físicas de fazer, afasta tudo na tua casa. Com certeza vai ter algum espacinho, nem que seja do lado da cama, para fazer. Polichinelo, abdominal, pula corda. Tem tanta coisa pra gente fazer. Eu mesmo no começo da semana já postei 4 exercícios que eu fiz. Ai, que ótimo! Quais são, Rê? Eu fiz agachamento com salto. Então, assim, você consegue fazer, acho que foi na segunda-feira, eu ainda tava descendo no prédio. Então, que lá não tem academia aqui, mas tinha um espaço. Agachamento com salto, abdominal, alternância de braço pra gente fortalecer braço também. E depois afundo, aquele que a gente vai uma perna pra cima. Então, assim, você vai faz 5 vezes de 10, você vai ver que você já vai estar suando. É verdade. E assim, a gente fala, né? Atividade física é anorexígena. O que é isso? Tira a fome, tira a vontade de comer. Olha, por isso que é prescrição médica. Tem paciente que eu coloco na prescrição, eles até brincam, pego carimbo, que é para fazer. Então, primeira coisa que eu vou orientar é isso. Segunda coisa, posso continuando? Tô anotando aqui. Segunda coisa, comprar frutas. Por quê? Se você só tem em casa besteiras, é a primeira coisa que você vai procurar. Eu oriento que se você tenha comprado mais coisas para durar 15 dias, você deixe separado. No armário, lá no fundo, lá no alto, jamais exposto. Você fala dessas coisas mais calóricas. Isso, besteirinhas, então assim, industrializados, doces, açúcar, salgadinho, deixa num lugar que você não veja com tanta facilidade. Vai esquecer, né? Isso, pra vocês, porque assim, se for a primeira coisa, por exemplo, você passa na cozinha pra tomar água, você fala, docinha tem, hein? Então, não ter à vista, deixar mais afundado e comprar frutas. Compre bastante. Hoje mesmo a gente não saiu de casa, eu trabalhei até terça-feira no consultório. Agora o CFM autorizou telemedicina, que é pra gente não expor os pacientes nem a gente. Então, legal que eu vou estar ajudando as pessoas mais de casa. Mas então hoje a gente saiu para comprar um monte de verdura, um monte de fruta, por quê? Pra gente evitar ficar saindo. Isso. E tem em casa, porque, gente, eu também, estamos todos no mesmo barco. Isso. Dá mais vontadinha mesmo, né? Mas a gente tem que não ficar muito tempo sem comer. Se você fica umas 5 horas sem comer, vai vir uma fome absurda que seu corpo vai querer gordura, açúcar.
Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Algumas pessoas fazem o jejum de manhã e não comem e ficam bem. Outras pessoas acabam tendo compulsão lá para 5 horas da tarde. Então, assim, Uhum. cada caso é muito particular, mas no geral, não ficar muito tempo sem comer e ter um monte de fruta, coisinhas saudáveis, por exemplo, tâmara, que é uma fruta seca super doce, tâmara com morango, uma banana, coloca ela na frigideira que ela fica super docinha. Então, assim, é realmente criar estratégias. O que Sempre que você vier falou da banana? banana aquecida na frigideira com canela, sempre que a gente aquece uma fruta, o açúcar se sobressai. E aí ela fica Pego, parecendo um doce. pego a banana, corto no meio e coloco na frigideira. Isso, fica maravilhosa. Ou a massa. Então a gente vai criando estratégias pra gente não ficar. Porque senão a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. A verdade é essa. Tem gente que ainda não entendeu, que acha que vai ser só esses 15 dias, mas não serão 15 dias, né? Sim. Eu acho que é importante a gente, para não criar expectativa de dar 14 dias a pessoa ficar desesperada com o noticiário. Não vai ser assim. Então, assim, a gente tem que criar um novo estilo de vida a partir do que a gente está tendo condições de vivenciar. Isso. E pode ser positivo, não entrar no caos. A gente tem tantas ferramentas, não entrar nesse caos. Então, claro que a gente tem que ter responsabilidade e atuar, mas uma coisa é você estar antenado com o que está acontecendo, outra coisa é você entrar em pânico e deixar isso te dominar, né? A gente não precisa ter os dois, a gente pode separar as coisas. Muito bem, pode falar. Tudo isso que você está falando, Rê, traz muito acolhimento, né? Na verdade, acolhe todos nós que estamos vivendo a mesma situação. A Uhum. diferença é que algumas pessoas estão em pânico, outras estão em pânico e ainda tentando ajudar as outras. Acho que esse é o meu caso, né? Todos os dias, e vou continuar nas próximas semanas, eu procuro falar com um especialista para a Uhum. gente trazer outras informações além do lave as mãos e fique em casa. Exato. Porque, como eu já venho da área de saúde mental, bem-estar da mente, Uhum. o que eu tenho percebido ok, podemos não correr o risco de desenvolver o coronavírus, mas a gente pode aumentar a ansiedade para quem já tem ansiedade, Exato. ou ficar num estado depressivo pior para quem já vem com esse quadro. E em relação à alimentação, eu pensei em você com muito carinho e fiquei feliz de você ter aceitado o convite, porque já recebi, como você, muitas solicitações. Olha, não paro de comer, só penso em Sim. comer. Estou É. comendo tudo que tem dentro do armário, né? E vi por mim Perigo. também uma vontade muito maior da Sim. normal, que eu já tinha conseguido controlar um pouquinho, de comer mais doce e bobagens. Rê, quais são os alimentos que Uhum. trazem mais essa sensação de ai, eu tô comendo minhas emoções? Só para a gente já ficar atento, porque a hora que der uma vontade de comer um chocolate, eu me perguntar assim, pera, mas isso é fome de um doce, uma glicose, nem sei se a gente pode falar isso, ou eu tô Isso. comendo a minha ansiedade? Geralmente é tudo que tem açúcar. O chocolate ele tem bastante açúcar, mas ele tem muita gordura também. Então os alimentos têm gordura e aí entra chocolate, entra salgadinho, entra fritura. E entram também os laticínios. Porque o que acontece? Então, assim, se não é leite, pode ser queijo. O que acontece? A gente tem uma relação emocional com os laticínios. A gente nasce tomando leite, tá triste a mãe dá leite, tá chorando a mãe dá leite, antes de dormir a mãe dá leite, que é acolhimento da leite. É verdade. Acontece que os laticínios são muito inflamatórios, então, especialmente nesse momento, é legal que a gente vá reduzindo e tirando. Eles aumentam a produção de muco, rinite, amidalite. É um momento que a gente não quer que o corpo fique com muco, é um momento que a gente não quer que o corpo tenha uma imunidade reduzida. Então, a gente tem que pensar muito bem o que esses alimentos estão fazendo. Então, quando a gente fala de alimentos que inflamam, eles estão demandando no nosso corpo muita energia e células imunológicas para tratar daquela inflamação. Então, outras partes do corpo ficam desprotegidas. Agora, se a gente se nutre de vitaminas, minerais, antioxidantes, que é o que tem em grande quantidade no reino vegetal, a gente fortalece o nosso corpo para passar por isso. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, não só assim por ganhar peso, por se chicotear, porque acabou comendo um doce, mas também qual saúde a gente está construindo nesse período que, na verdade, a gente precisa se cuidar mais do que nunca.
Então, a Uau, gente tem que ter dupla atenção, não é só o ganho de peso. É qual é a reação do meu corpo com cada coisa que a gente está consumindo. isso. Por isso que, assim, dessa vez, hoje a gente foi realmente comprar um monte de coisa, até mais variedade do que a gente tem comido, eu e meu noivo, porque a gente falou, não, a gente tem que estar super bem nutrido, e com isso a gente consegue com a variedade. Fantástica a dica, Rê. Eu quero só reconhecer aqui uma pessoa que entrou, que é a Lourdes. Ela está sempre me acompanhando. Obrigada, Lourdes. E foi dela um dos comentários. Olha, não paro de comer. Que bom que você está aqui, Lourdes. E obrigada a todos vocês que estão aqui de todo o Brasil. O Rê, açúcar, gordura e laticínios, então, são tipos de alimentos que, se eu tiver uma vontade louca, pode não ser para matar a fome mesmo, e sim para matar a ansiedade, é isso? Sim, é isso. A gente correlaciona muito isso com merecimento. Então, depois daquelas 13 horas de um trabalho, eu mereço. É aquela coisa do merecimento e do acolhimento, né? Então, é aquela sensação de conforto, mas é passageiro. Nossa, mas aí, por exemplo, né? Este não seria o caso agora, porque ninguém está ficando mais 13 horas dentro de casa. Olha como as coisas É, mudam. Mas aí eu posso ter essa sensação de merecimento, assim, do tipo, eu já estou em casa, eu já não posso sair, então eu vou comer. É isso? exatamente. É exatamente isso, Isa. É a justificativa. Então, sempre existe uma justificativa para tudo isso. Então, assim, eu já tô aqui e as pessoas realmente falam isso. Pelo amor de Deus, eu já tô em casa fazendo nada, não sei o quê, não posso nem comer. Pode, mas você tá tendo uma escolha consciente ou você tá sendo dominada por isso? Ai, muitas vezes eu sou dominada. É, não, mas tudo bem, né? São fases, né? A gente não precisa ser, né, se cobrar essa perfeição, mas a gente vê o que a gente está fazendo na maior parte do tempo. E a gente tem que ocupar esse tempo com coisas produtivas. Então, a gente já falou da atividade física, que é vital para a gente reduzir essa Antidepressivo. antidepressiva é prescrição médica. Então, a gente já falou de não deixar tudo à vista, né? Então, assim, se você deixa um monte de chocolate à vista na tua cozinha, sempre que você for pegar uma água, você vai falar, cai bem, né? Às vezes você nem quer, outra pessoa fala, você fala, até pode ser. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, a gente ter bastante fruta, coisas doces, nem que seja aquela banana com canela aquecida, nem que seja a tâmara, enfim, até alguns docinhos mais naturais que você faça. Tem tanta coisinha. Tem que você pode bater a tâmara com castanhas, aí você faz bolinha como se fosse uma trufa. Gente, tem muita receita saudável por aí. E a gente está reduzindo os nossos gastos, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, gasto calórico. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar nessa devorando tudo. Então, bom, até agora, depois, Rê, até já avisando aqui todo mundo que está aqui com a gente e que ainda está segurando o almoço, né? Que ainda não almoçou, está aqui ouvindo as dicas da médica integrativa Renata Cortella. Você falou até agora, então depois eu vou deixar um resuminho lá Isso. no feed do Instagram. Atividade física, aí eu esmiuço, não deixar tudo à vista e aumentar, Isso. né, a quantidade de frutas e tal. Aí vai ter sempre aquela pessoa que vai dizer assim, mas eu não gosto de tal fruta. Porque eu não gosto de tal coisa. Acho que agora é o momento da gente experimentar, né? Porque se Exatamente. antes, em condições totalmente diferentes da que nós estamos vivendo, eu não gostava de certos alimentos, certas coisas, eu agora preciso experimentar. E é melhor que eu experimente ainda com essa escolha de poder experimentar, porque Exato. pode ser que exista no momento que nem escolha eu terei. Exato. Eu acho que a gente está vivenciando um momento de descobertas, de se reinventar, né? Então, assim como eu falei da parte da medicina, né, que o CFM fez essa liberação para a gente poder continuar ajudando as pessoas, então a gente tem que se adaptar a isso. Então, como que a gente vai fazer? Plataforma? Então, assim, a gente tem que se reinventar a nossa alimentação. Então, o que eu consigo ter por mais tempo? Como que eu vou armazenar os alimentos por mais tempo? O que eu consigo congelar? E a gente tem que começar pensando isso. A gente tem que se abrir. Tem tanto alimento que às vezes fala que não gosta e não prova faz 10 anos. É verdade. A gente muda o nosso paladar. Então, assim, é realmente aproveitar esse período da melhor forma e se abrir para novas oportunidades e novas possibilidades é um caminho muito importante. Eu sei que muita gente está ansiosa que, assim, quem tem um trabalho fixo
Ou seja, é contratado por uma empresa e está de home office. Tá tranquilo. O pessoal que é autônomo, como eu, ou tem restaurante, ou como você. Então, assim, pode vir uma ansiedade. Mas, gente, o que isso vai trazer de benefício? Sempre traz para o racional. Conversa com essa sombra que fica te deixando nesse pânico. Então, assim, qual é o melhor que você pode fazer nesse momento? Então, cuidar dessa parte mental e emocional é vital para não comer todas as emoções. Repete, Rê. É... O que vai me trazer de benefício se eu comer tal coisa? Isso. Gente, eu vou falando das coisas tão assim que depois a gente vai ter que ver na gravação. Não, tô aqui anotando tudo, tô anotando tudo. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que cuidar dessa parte mental e emocional para realmente não acontecer esse desequilíbrio. Porque senão você realmente vai comer as suas emoções. Então, assim, se está acontecendo todo esse problema no trabalho, você está morrendo de medo na parte financeira, compreendo. Mas ficar nesse desespero vai te trazer benefício? Não. Então, trazer para o racional, conversar com essa sombra que te traz esse pânico para ver o que você consegue fazer dessa situação. Então, assim, eu tô te falando, a gente tá entendendo tudo isso que está acontecendo. Mas a gente tem que ver como tirar o melhor de tudo isso. Então, é começar a olhar para dentro. Muita gente está comendo loucamente porque não está acostumado mais a ficar com a própria companhia, não está mais acostumado a ficar, a olhar para dentro, se questionar a vida, se gosta do trabalho, se gosta do marido, da esposa, sabe? Eu e você também, a gente está nesse caminho do autoconhecimento há um bom tempo, mas eu por muito tempo não estava e minha vida era Sim. completamente diferente. É Meu mesmo. pensamento era completamente diferente. Eu hoje sou uma pessoa completamente diferente. Eu tinha uma péssima alimentação, eu tinha péssimos hábitos de pensamento, uma linha de raciocínio, entendeu? Mas quando a gente se permite, que é doloroso, né? Lidar com todas as emoções, com conceitos, com preconceitos, dói. Então, grande parte dessa compulsão que as pessoas estão vivendo é porque não querem ficar na própria companhia. E para isso tem que se distrair. Tem que criar ilusões e distrações. Come. Isso, perfeito, perfeito. E até porque a gente está falando de um aumento de ingestão calórica por conta agora do coronavírus, mas nós já sabemos, você já estudou muito, é uma compensação desses novos tempos, né, mais acelerados, mais apressados, de mais cobrança, de mais pressão, e que uma das fontes de energia, já que muitas vezes eu durmo menos, acaba sendo a alimentação. Então, a gente sabe que em alguns momentos nós temos mais autocontrole, e outros não. Eu mesmo, em algumas semanas do mês ou até alguns dias, eu não sinto tanta fome, aquela fome louca, sabe? Como se não houvesse o amanhã. E outros dias, se deixar, eu como a cadeira, né? A gente tem essa oscilação mesmo ou é coisa da minha cabeça? Não, a gente tem, principalmente com o ciclo menstrual. A gente tem mesmo. Toda essa alteração de hormônio faz mesmo essa vontade. E muitas vezes também é um convite para introspecção e a gente não quer ver. Então, geralmente, as pessoas que mais sofrem de TPM, que mais sofrem de cólica, que têm um fluxo intenso, são pessoas que têm dificuldades grandes em lidar com ela mesma, com as emoções, são as pessoas que guardam tudo para elas. Então, o nosso ciclo menstrual também é um convite. Não é à toa que a gente fica querendo ficar mais recolhida no período da TPM, na menstruação. É que nem sempre é possível, mas quem tem essa possibilidade, quem trabalha de casa, consegue manejar a agenda de forma que não vá trabalhar, perceba que ficando recolhido, eu vejo muito isso com os meus pacientes. Melhora a cólica, melhora a TPM, melhora fluxo menstrual, porque tem muita coisa envolvida e a mente é grande parte disso. Então, sim, é normal a gente ter essas oscilações de vontade de comer, etc. Mas geralmente elas são agravadas pela nossa fuga, a nossa querendo alimentar isso, querendo realmente tapar buraco de alguma coisa. Teve aqui uma pessoa que escreveu aqui, né? A Gabi. Já que nunca paramos para fazer isso, nunca necessitamos. Então, tudo que nós estamos falando faz parte de uma grande mudança que estamos vivendo. Ponto. Sim. Teremos que passar por ela. Ponto. Para alguns vai ser mais difícil, para outras mais fácil, mas nós todos viveremos. Uma coisa que eu gostaria que você comentasse com a gente, já que você teve essa mudança, né, de perfil, no início dá mais trabalho.
Depois de quanto tempo você acha que, com algumas, como você passou aqui nessas dicas do procurar fazer um exercício curtinho aqui dentro do seu espaço, dentro de casa, né, não deixar tudo à vista, ou seja, depois de quanto tempo você acredita que a gente, colocando em prática o que você falou, pode ser mais natural e não tão doloroso? Tá, Isa, a atividade física, ela dá reação imediata. Então, assim, a atividade física e a alimentação é no mesmo dia, nos dias seguintes. Tanto que quem faz atividade física frequente fica 2 dias sem e já percebe, É queria um verdade. hambúrguer, queria um docinho. É assim, porque não tem produção desses hormônios neurotransmissores. Ou tem. Então, no mesmo dia que você faz atividade física e começa a ter uma alimentação mais saudável, você já sente essa leveza. O açúcar vicia, os laticínios viciam. Então, você pode sentir muito mais necessidade no começo. E pode, dependendo do grau de vício, você pode ficar com dor de cabeça, pode ficar um pouco irritado. Mas passa. Eu falo para os pacientes que no começo eles precisam ter fé. Fé que funciona. E eles dão risada na próxima. Falam, ainda bem que você falou, porque realmente nos primeiros dias você quer manter os mesmos hábitos. A mente gosta desse padrão. Mas depois vale muito a pena. Agora, a longo prazo, assim, pensando... A meditação para mim foi o maior desafio, porque minha mente sempre foi bastante agitada. Mas ela foi vital. Então, eu vi que a Gabi... até agradecer a todo mundo que me acompanha e está aqui curtindo com a gente, aproveitando. A Gabi é uma delas. Oba. E a Gabi perguntou, né? Como curtir a própria companhia? Isso. É desafiador mesmo. Então, eu acho que para mim essa foi a parte mais desafiadora. De me avaliar, me perceber. E a meditação, como que a gente faz isso? A meditação, e lembrando que a meditação é simplesmente você estar confortável, respirando. E focando nesse momento de respirar, sem ouvindo uma música e cantando uma música, sem no celular, sem conversando com ninguém, é simplesmente você estar. Quando foi a última vez que você parou e não fez nada, a não ser antes de dormir? Que ainda assim vem uma enxurrada de pensamento. Então, a gente curtir a nossa companhia, a gente começar, respire, começa a perceber se tem algum incômodo, o que você está sentindo, de onde vem essa sensação. Eu acho que aí começa. A meditação, eu sei que essa palavra, ela traz muito benefícios para quem já conseguiu entender o significado dela, mas para quem ainda não, parece que afasta. Então, eu sempre gosto de falar que a meditação é prestar atenção no ato de respirar. Exatamente. Estou inspirando, né? Estou expirando. Ou seja, é tão simples. E gostei muito dessa semana de um texto de um psicanalista em que ele falava: não espere que ninguém te acalme. Você pode se acalmar. Né? E acho que isso também serve para a questão dos alimentos. Nenhum remédio, nenhum alimento vai trazer para nós uma satisfação ou uma sensação de que está tudo bem por muito tempo. Sim. Não é? Agora, repartindo assim, quase para uma conclusão. Porque a turma deve estar com fome, né? Todo mundo comer. Existe a fome real e a fome emocional, que foi isso do que você falou até agora, certo? Sim. O que é fome de fome, do preciso comer, senão eu posso desmaiar, né? Sim. Ou a fome emocional. Já comi e continuo com fome. Existe também alguma coisa relacionada a algum medo de sobrevivência, um senso de sobrevivência, eu querer comer mais? Ou isso é desculpa para quem está querendo comer mais? Eu acho até que possa existir, né? Essa coisa que a gente pega, daquela coisa de antepassados. Até acho que pode ter alguma coisa instintiva aí. Mas se for, o que a gente pensa? Qual era a justificativa passada? Vou comer até porque estraga. Né? Então, naqueles tempos tinha que comer porque não tinha geladeira, senão estragava. Ah, tá. Então, mesmo a gente pensando nessa lógica, então se a gente for comer, o que a gente vai ter que comer? Perecíveis, ou seja, frutas, verduras. Então, se for o instinto falando, então a gente vai para os perecíveis. Então, vou comer um monte de fruta, um monte de verdura, um monte de legume. Salgadinho, bolacha, etc., pode ser para depois, quando o corpo estiver pensando que vai acabar. Sei. Então pode ter mesmo essa coisa instintiva. Mas aí a gente come as coisas que são perecíveis. Entendi. Mas geralmente, você entendeu o que eu tô te dizendo da conexão?
por que que a gente comia bastante antes, pensando naquela coisa de hibernar, né? Assim, se fosse no urso ou mesmo ser humano, há muito tempo atrás, quando caçava, sei lá, e comia tudo. Porque não tinha como guardar. Então até Sim. pode ter esse estalo, mas aí a gente vai seguindo na mesma linha, que é então comer as coisas que podem estragar primeiro. Faz Isso, muito sentido. bem legal. Memória ancestral da escassez. Muito É. interessante. Até porque vários médicos nos dizem, né, que as informações genéticas de todos os nossos ancestrais estão aqui, né? Estão. Então, todos nós já vivemos algum momento de muita escassez, né? Se a Exato. gente levar isso ao pé da Exato. letra. Ô, Rê, Exato. então vamos revisar porque assim, a cura está dentro de nós, tratamento está na farmácia. Isso. Né? Muitas pessoas, quando me procuram para falar sobre burnout, que é o excesso de estresse, o excesso de trabalho, aliás, eu estou bem preocupada, sabe? O número de burnout vai aumentar demais, que já é alto entre os médicos, vai aumentar muito, porque eles estão trabalhando, sim, além do que o corpo aguenta, e a gente sabe que toda máquina, Sim. quando você força ela, Sim. ela pifa, né? E depois É, você pode demorar um pouquinho para voltar. Muitas sim. pessoas vão buscar na farmácia a solução. Outro dia alguém perguntou assim: qual é o remédio para aumentar a imunidade? Ai, Então eu gente. tenho duas perguntas para te fazer Uhum. ainda. Uma, quais são os alimentos que podem aumentar a nossa imunidade? Porque Uhum. para aumentar a imunidade, gente, é dormir bem, comer bem e se movimentar. Alicerce Exatamente. básico. Mas, Exatamente. dentro do se alimentar bem, o que você recomenda para aumentar a nossa imunidade? Tá. Antes da gente pensar do que aumenta a imunidade, a gente tem que pensar no que não suprime a imunidade, Hum, tá? Porque é muito mais importante, assim como antioxidante. Mais do que eu pensar num alimento super antioxidante, é eu não consumir alimentos que oxidem. Então a gente já sabe que existem muitos alimentos que estão muito no nosso cotidiano, por isso que eu trabalho com alimentação mais baseada em plantas, ajudando o paciente a introduzir tudo isso no dia a dia deles. Alimentação em planta não é mais comida de feira, né? É que o nome parece um pouco. Mas então, assim, vamos pensar nos alimentos que são imunossupressores. Então, os alimentos embutidos, todos os industrializados, frituras, laticínios, os alimentos, carne. Então, assim, a gente vai pensando primeiro em todos os alimentos que são imunossupressores. Claro que para a gente fazer essa transição é importante um acompanhamento, né? Quando tá fazendo, tô retirando carne, quero ser vegetariano, quero ser vegano, a gente faz uma adequação. É completamente possível, é incrível, é a melhor coisa para a saúde, mas a gente faz isso com adequação alimentar. Então, esses alimentos devem ser repensados. Então, tudo isso que a gente está conversando dessa compulsão por emoção tá também imunossuprimindo, ou seja, reduzindo a sua imunidade. Então, mais do que pensar numa medicação, uma fitoterapia, eu trabalho muito com fitoterapia, as pessoas têm me perguntado, mas não é assim, porque é que nem você falou, é dormir bem, é você não estar estressado, porque o estresse e a ansiedade são imunossupressores também. Não é quando você está ansioso, estressado, você pega gripe no dia a dia comum, né? Então, primeiro a gente tem que pensar nisso. Agora, os alimentos que ajudam na imunidade. O açafrão da terra, que é a cúrcuma, é aquele pozinho, ele é uma raiz, né? Ele parece um gengibre, mas ele é laranjinha. Mas a gente tem bastante acesso em pó. Ele é o melhor anti-inflamatório da natureza. sério? Cúrcuma? Cúrcuma, que é aquele cúrcuma açafrão da terra, né? Você pode usar o em pó. Sim. Coloca no arroz, coloca no suco. Ele tem um sabor forte, né? Então a gente, cuidado quando você vai colocar. Mas coloque em tudo. Eu coloco no meu shot de manhã, que eu faço limão, açafrão, um pozinho, cúrcuma, o gengibre e um pouquinho de pimenta do reino, porque a pimenta do reino ajuda na absorção da cúrcuma, que é esse super anti-inflamatório. Mas aí você isso com o quê? Com limão, com água, açafrão, mexe e toma? Olha! É diferente, parece um tempero de salada. Eu acho que é mais por causa do limão e parece um tempero de salada. Mas é uma combinação maravilhosa. Eu tô acostumada. Aquela Renata daqueles tempos odiaria, faria cara feia, queria uma Coca-Cola. Não. Mas com essa consciência toda que eu fui criando e conexão com o meu corpo, eu acho maravilhoso.
Mas assim, então a gente passa para o segundo alimento, que é o limão. Mas assim, a gente pensa em limão, acerola, laranja, tangerina, porque a vitamina C, isso, Gabi, é um shot. Eu tomo de canudinho. Porque, canudinho de metal. Porque a cúrcuma, o açafrão, ele é laranja, amarelo, ele acaba. Qualquer coisa que você encostar, você vai ver que vai ficar amarelo. Na mão dá Então, pra ficar. mão, boca, dente, então eu uso canudinho, boto lá na goela quase. E aí eu tomo. Então, tudo que tem vitamina C, a vitamina C é um ótimo antioxidante. É incrível para a nossa imunidade. E também ajuda na absorção do ferro, que é um alimento muito importante para todo o nosso organismo. Então, é legal a gente usar limão nesse shot de manhã, ou para colocar na salada, ou fazer limonada sem açúcar, ou botar no suco verde, botar na salada de fruta laranja, acerola. Então, é um alimento maravilhoso. O gengibre também é incrível. Além dele acelerar o metabolismo, ele é ótimo para a imunidade. Por isso que de manhã eu começo o dia primeiro com água, mas em seguida eu já coloco esses elementos. Porque aí eu já garanto que eu vou consumir cada um deles. Então, né, que o shot é o limão, açafrão, é o gengibre. O gengibre você fala ele já em pó ou pega o O gengibre de verdade? No shot eu uso em pó. As quantidades variam do paladar de cada um. Agora, quando eu vou colocar, vou fazer sopa, eu coloco gengibre raiz mesmo. Vou fazer suco, eu coloco a raiz mesmo. E a gente pode congelar o gengibre. Eu sou a louca do congelado, porque eu gosto de viver bem, mas eu gosto de praticidade. Então, saindo daqui, a gente vai lavar tudo que a gente comprou, já picar, porque daí eu não tenho que fazer mais isso por 2 semanas. Show. É um ritual bom, né? Já fica Ritual livre. saudável. Sim. Saudável demais. Aqui uma pessoa perguntou, Júlio César, e o própolis? Então, cúrcuma, limão, gengibre, própolis entra? O própolis, ele é bastante conhecido por melhorar a imunidade, ele é derivado vem das abelhas, né? Veganos não consomem própolis por isso, porque vem da fabricação de abelha. Tá. Mas é bastante usado, sim. A glutamina é muito interessante também, que a Patrícia está perguntando, né? A glutamina, ele é o alimento da célula intestinal. O intestino, ele é responsável por absorver nutrientes, armazenar nutrientes, e super importante para o nosso sistema imunológico. A gente tem muitas células do sistema imunológico no intestino. Por isso que está tudo conectado. O intestino gosta de fibra, então por isso que essa alimentação baseada em plantas é incrível. Já alimentos inflamatórios inflamam o intestino. Então por isso que às vezes precisa suplementar a glutamina, porque aí ela ajuda a célula intestinal a funcionar bem. E essa glutamina, ela tá onde? Pó. É um pó. E tem que comprar em casas de produtos. Tá. Mas assim, a glutamina não é uma prescrição para todo mundo, né? A gente tem... Cada caso é muito individualizado, que você pode... eu falo que às vezes as pessoas compram tantos suplementos que acaba tendo um xixi bem caro. Muito. Porque vai tudo embora. É. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas também têm... a mesma coisa que as pessoas estão querendo comprar isso, aquilo, estão querendo na farmácia comprar todo o polivitamínico que existe. E não é bem assim. A gente pode ter superdosagem, pode ter sobrecarga renal. Então, assim, tudo é muito bem prescrito individualmente, com a necessidade de cada um, com o estilo de vida de cada um e cada momento de cada um. Então, os meus pacientes, eu vou mexer nas suplementações de acordo com esse momento que a gente está vivenciando também. Agora, para quem está nos assistindo e que hoje à tarde vai precisar fazer uma compra, né? Porque a gente não vai sair de casa para coisas necessárias, mas comida a gente já tem que comprar. Para quem hoje precisa comprar, vai no mercado, bota na lista, então, limão, gengibre, própolis. Se vender, né? Limão, gengibre e cúrcuma, que são maravilhosos. Mas assim, não só limão, né? Todos aqueles que são riquíssimos em vitamina C. Mas claro, pensa que no reino vegetal, cada cor é uma vitamina, é um antioxidante. Então a gente está sendo bem sucinto para pensar em 3 coisas assim legais de ter. Mas assim, variedade de cor de alimentos vegetais é igual a variedade de nutriente. O nosso corpo precisa de tudo isso. Então, variedade. Laranja, vermelho, amarelo, verde escuro... De tudo, Aquele prato que fome! colorido. A gente vai sair daqui, já vai demorar um pratão, né? Então, vamos lá.
para quem gosta de um remedinho, para quem está acostumado nesse modus operandi que viemos até agora, para a gente para a gente passar por este período sem adoecer, não está nada na farmácia, né? Não. Tirando o álcool gel e a máscara, tá, gente? Não Entenda tá. a brincadeira que eu estou dizendo. Sim. A cura para qualquer coisa está dentro de nós. Exato. Tem coisas que eu posso consumir e fazer que vão ser o meu remédio, já que eu gosto da palavra remédio, né? Ah, dá um remédio, doutora. Quantas pessoas não chegam nos consultórios requerendo milagre? É um monte. Então, para quem gosta de um remedinho, eu vou revisar aqui para a gente encerrar a nossa live. Então, tudo que você nos contou nesses últimos 46 minutos, que são os nossos remédios. Prescrição médica da doutora Renata. Vivendo nesses tempos que nós estamos e que ainda teremos por um bom tempo. Sim. Mas queremos que todos passem sem pegar o coronavírus, sem desenvolver um problema de saúde mental, sem resolver um problema de ordem emocional. Atividade física, dentro de casa. Dentro de casa. Você falou pular corda. Você pode pular corda, pode ser polichinelo, abdominal, prancha, que é aquela... Depende, então depende da limitação e capacidade de cada um, né? E veja vídeos no YouTube, veja vídeos no Instagram, que tem muita gente, yoga, tem muita gente disponibilizando coisas maravilhosas. Show. Então, todo mundo tem um espacinho para fazer. Não é só falar e não tenha preguiça para fazer, não tenha preguiça de procurar também um conteúdo bacana, né? A gente tem tanta coisa boa. Você lembra quando a gente gravou aquele podcast para o Zen Club? Sim. O podcast do Zen Club entrou no ar essa semana. Ontem até a gente fez uma edição extra com o Dr. Fernando Gomes, um neurocirurgião, falando sobre neurociência, né, cérebro e tudo mais. E ali tem um monte de conteúdo de graça, né? Sabe? Meditação de graça, inclusive a terapia por R$1 para quem nunca fez, para organizar as ideias, sabe? Então eu acho que quando você fala, né, a gente tem que conversar com essa preguiça e falar assim, ok, fofinha, você me venceu nos últimos tempos, mas agora nós vamos ter que se mexer. Não é isso? Exatamente. Então, tchau preguiça, não só para fazer exercício, mas para procurar na internet um conteúdo que faça sentido para você neste momento. Não se boicote, né? Não se boicote, ó, tô aqui, ó, não se boicote. Outra coisa que você falou muito importante nessa nossa revisão, não deixar as comidas à vista, aquelas coisas que o nosso corpo vai buscar. Isso. As besteiras. Então, coisas industrializadas, coisas com açúcar, fritura, salgadinho, não deixar à vista, deixar bem escondido. Vontade de doce faz o quê? Busca nas frutas ou nos doces mais naturais. Então, é a banana com canela aquecida, é a tâmara com morango, é a trufinha de tâmara com castanha. A gente consegue... Nossa, mesmo no meu Instagram, tem no hashtag Receitas Recortela, tem um monte de coisa super natural. Tem um monte de receita natural no Instagram, YouTube. É aquela coisa, é buscar para você conseguir implementar. Perfeito. E aí você, para finalizar, você falou sobre os alimentos que nós temos que evitar, que eles podem, inclusive, reduzir a nossa imunidade. Que são açúcar, gordura, laticínio e industrializados no geral. Sim, é isso. Até a gordura, não é qualquer gordura, mais fritura, né? Porque, claro que a gente não quer que se entupa de castanha, porque é um perigo também, né? Tem que comer poucas oleaginosas, são as castanhas. Mas é mais fritura, né? As castanhas podem estar, mas as castanhas trazem benefício, a fritura não. Tá, maravilha. E, por fim, a doutora Renata Cortella, médica integrativa, está com a gente aqui há 49 minutos. Eu vou salvar a live, depois vou subir também lá no meu canal do YouTube com um resumo dessa nossa conversa. E, por fim, essa dica de ouro, Rê, gostaria então que você repetisse para nós desses 3 alimentos que a gente pode incluir já na nossa rotina e pelo menos experimentar. Sim, com certeza. E não precisa ser nesse shot. Esse shot é uma forma que para mim é prático, mas você pode colocar a cúrcuma no arroz, né? No feijão, coloca um pouco de gengibre num chá. Então, assim, não necessariamente precisa fazer, que essa é uma forma prática para mim, de garantir que eu vou consumir. Mas você pode usar ao longo do seu dia. Os 3 alimentos, gente, são limão,
cúrcuma e gengibre. Isso. O melado de melado de cana é muito interessante também. Muito interessante. O pessoal tá perguntando no meu Instagram, é esse daqui, ó. @Renata, é Cortella com C e 2 L's. Renata Isso. Cortella. Igual do filósofo que a gente ama. Isso. Tá no O seu tio, né? Instagram. Tio, né, Rê? Tio. O tio. Rê, muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Isa, achei tudo muito importante. Seu trabalho é maravilhoso. Tudo o que você faz, todo esse auxílio que você dá para as pessoas. E realmente, especialmente nesse momento, as pessoas têm que cuidar da parte mental. Da parte mental, da parte emocional, que é tão importante que a gente cuide, porque é a fonte, né, dessa compulsão, é a fonte do desespero. Então, a gente trazer para o racional e fazer o que realmente traz benefícios para a gente a curto e longo prazo. Pronto, é isso. Renata Cortella, médica integrativa, conversou com a gente sobre como não comer as emoções. É uma fase, ela vai passar. Tem dias que a gente vai conseguir controlar mais, tem dias que vai controlar menos, mas o importante é a gente ficar atenta que pode ser que esse período dure mais, né? E aí Exato. não vai adiantar comer tudo que tem no armário. Exatamente. Rê, linha direta sempre para você. Bem-vinda sempre. Gratidão pelo seu tempo e muita saúde para todos. Gratidão, gratidão a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Rê. Olha, muito obrigada, tá? Por todos vocês que estiveram conosco. Compartilhem esse conteúdo com quem vocês acharem que pode ser oportuno, para quem pode valer a pena. Todos os dias eu faço uma live, ou às vezes até duas, como foi ontem, de manhã com a psicóloga Pamela Magalhães, à noite com o Thiago Godoy, que é mestre em educação financeira, para a gente falar sobre os outros ângulos deste problema que nós estamos vivendo. Só falar que precisa ficar em casa e lavar a mão não vai adiantar, não vai prevenir problemas de saúde mental que nós podemos desenvolver, sim. Não pegaremos coronavírus se ficarmos em casa e tomarmos todas as recomendações. Mas se a gente não cuidar da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida no geral, a gente pode sim intensificar um quadro ansioso ou pode até desenvolver ansiedade e outros problemas de saúde. Tá difícil para você, também tá para mim, mas nós estamos aprendendo demais em todo esse momento. Todos nós seremos impactados de alguma maneira pelo coronavírus, por todo esse momento da história que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a história. Uns vão passar de uma forma mais dolorosa e outros menos dolorosa. Eu espero que você encontre dentro de você, se reencontre, faça as pazes com a sua respiração, veja realmente o que vale a pena, se essas discussões que estão surgindo agora por estarmos dentro de casa, convivendo com mais tempo com os nossos familiares, valem a pena e têm algum significado. Um beijo grande. Amanhã tem mais conteúdo às 8 da manhã, em que vou falar como nós podemos passar por esse estresse sem adoecermos ou com um número menor de consequências. Te espero amanhã às 8 da manhã e semana que vem, todos os dias, um assunto também muito importante para você. Fiquem bem, beijo grande com máscara e até mais.